Apadrinhamento solidário. Essa é uma expressão que você certamente, em Rio Preto e em outras cidades, mas especialmente em Rio Preto, você vai ouvir muito nesses próximos meses, anos. É uma iniciativa nova que está começando a ser implementada agora na cidade e que tem a ver com criança e com juventude de São José do Rio Preto. O apadrinhamento solidário irá beneficiar crianças e adolescentes do projeto TEIA, Trabalho e Emancipação da Infância e da Adolescência. O projeto formaliza a ação voluntária de todas as pessoas que queiram auxiliar um dos atuais 131 meninos e meninas de 0 a 17 anos e 11 meses que vivem hoje em casas-lares ou em situação de reintegração familiar no TEIA. Para conversar sobre esse assunto, nós estamos recebendo aqui no Opinião Cidade o Dr. Evandro Pelarim, juiz da Infância e da Juventude em São José do Rio Preto, e a Luzia Sintra, que é a coordenadora do projeto TEIA em Rio Preto. Eu queria agradecer muito a presença de vocês, e certamente é muito gostoso quando a gente se depara com uma iniciativa que tende a melhorar a vida das crianças, dos adolescentes e das famílias dessas crianças e adolescentes. A ideia fundamental é essa, não é isso, doutor Pelarim? Muito obrigado pela presença. Vamos falar um pouquinho sobre esse assunto tão agradável de falar e que as pessoas podem ajudar muito, não é isso? Exatamente, Rei. A nossa intenção, a intenção do projeto TEIA é humanizar ainda mais o atendimento que já está em aí um grau de excelência muito bom, as crianças e adolescentes muito bem tratados, mas nós precisamos melhorar, né? Precisamos fazer com que principalmente aqueles adolescentes que não têm perspectiva mais de adoção ou de reintegração à própria família, para que eles tenham preparados para a vida adulta, né? Então, todas as crianças que estão lá podem ser apadrinhadas, mas especialmente os adolescentes. Então, esse projeto realmente é um projeto que tende a melhorar ainda mais o que já vem sendo feito pelo projeto TEIA. Luzia, explica rapidamente o que é o apadrinhamento solidário, como é que ele vai funcionar a partir de agora, quem pode ajudar, e o doutor Evandro fique à vontade também para interagir aqui com a Luzia, para a gente explicando para as pessoas tudo isso e, sobretudo, estimulando as pessoas a participarem desse grande trabalho social em Rio Preto. É isso, Luzia? Obrigado pela presença. Obrigado, você também, Rei. Hoje o apadrinhamento solidário foi implantado em parceria com a Vara da Infância, Juventude e Ministério Público. Ele visa, como o doutor Evandro falou, sensibilizar a sociedade para estar apadrinhando as crianças e adolescentes que estão hoje acolhidos em situação de acolhimento ou retornaram para a reintegração com a família biológica. Hoje nós temos 3 modalidades de apadrinhamento. Tem um apadrinhamento financeiro, que o padrinho que desejar, ele pode estar pagando uma qualificação profissional para o jovem, né, aquele jovem que hoje não tem possibilidade de retornar para a família biológica, vai se emancipar, pagando um curso. O padrinho solidário, aquele padrinho que pode apadrinhar as famílias desses jovens, né, que vão voltar para a reintegração, ou mesmo que estão em processo de integração, como auxiliando uma reforma do imóvel, doando uma cesta básica, um móvel, uma geladeira, para ajudar, dar mais qualidade para que essa criança possa retornar para a família. E o padrinho prestador de serviço, aquele profissional liberal, que possa estar ajudando um jovem ou uma criança, precisa fazer um tratamento dentário, né, colocou um aparelho, ele possa estar custeando ou mesmo fornecendo esse aparelho para essa criança ou adolescente. São essas 3 modalidades. São essas 3 modalidades. Doutor Evandro, quem são essas crianças e esses adolescentes? Como que eles chegaram até essa situação? Estavam expostas a riscos, eu imagino, e aí foram recolhidas pelos vários organismos que cuidam desse assunto, e essas crianças estão aí precisando dessa ajuda. Quem são essas crianças? Geralmente são as crianças que chegam até o conhecimento da Vara da Infância e Juventude por meio dos conselhos tutelares ou dos atendimentos feitos pelo município já com essas famílias que estão numa situação de vulnerabilidade nos CREAs, né? Então, quando se identifica uma criança em risco, criança negligenciada principalmente pelos pais, o pai que abandona o filho às vezes na rua, em casa, não alimenta direito, não leva a saúde, essa criança fica num abandono, embora tendo pai e mãe, mas num abandono factual todos os dias, né? E já foi trabalhado, o município faz esse trabalho muito bem feito com as famílias para tentar recuperá-las. Quando não há, a última solução é o acolhimento institucional, né? O antigo abrigamento que se falava. Então aí é comunicado à Vara da Infância
E a decisão, então, aí nós temos que decidir se eles vão ir para o acolhimento ou não, né? E também tem os casos de flagrante, por exemplo, pais que usam substâncias entorpecentes e os filhos estão naquele meio. E nessa situação, é importante a gente até pontuar, o Estatuto da Criança e do Adolescente ele é muito rigoroso nisso. Ele tem um artigo expresso que fala, criança e adolescente não pode ser criada em ambiente onde há pessoas que consomem substâncias ilícitas. Não pode. Então isso é um caso clássico de acolhimento. Então se o Conselho Tutelar ou os técnicos do município, do CRES, vão lá e identificam naquela família que o pai ou a mãe está usando drogas, muito provavelmente essa criança vai ser colocada no acolhimento. Então chega dessa forma. E aí então, dentro do projeto TEIA, essa criança é encaminhada para uma das casas-lares, onde vai passar a receber todo o atendimento e aí começa também um trabalho com essas famílias para ver se há condição de retornar, essa criança tem condição de retornar para a família de origem. Eu perguntar, doutor, quer dizer, num primeiro momento a preocupação de tentar retornar à família natural, né? Que é a família dela. Esse é o primeiro objetivo do... Porque a lei, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele diz que nós somos obrigados a ter que olhar aquela família, primeiro a criança, né? Primeiro socorrer a criança. Socorrida a criança, estando a criança em segurança, a gente tem que começar o trabalho com essa família para saber se essa família tem condição de recuperar, se os pais usam drogas e vão parar, se vão se tratar, se a deficiência daquela família pode ser suprida de alguma forma, para que a criança então volte para o seio familiar. Se não for possível voltar para o seio familiar, para chamar de família extensa, né? Tios, avós, às vezes até um padrinho que tem um relacionamento muito direto com a família natural. E também, em última instância, se não tiver como voltar para a família natural extensa, aí é enviado para o cadastro de adoção. Daqui a pouco a gente vai falar sobre a adoção também. Isso. Inclusive, e essa tentativa de recuperação, de reabilitação das famílias, tem logrado êxito? Vocês têm conseguido fazer isso? Fala um pouquinho sobre isso. Sim, hoje a gente tem, né, tem tudo uma parceria com o município, né, que o Estado todo tem que ter essa preocupação, junto com os técnicos da Vara da Infância também. Quando a criança entra no acolhimento, como o doutor falou, nós fazemos um plano de ação, né, que se chama Plano de Identificação e Atendimento Individual, que é o PIA, né. Então nós fazemos isso, todas as ações têm que ser feitas com a família. Essa família precisa ser atendida pelo CAPS, aí é feito um direcionamento para isso, colocação no mercado de trabalho, junto à Encop, solicitação também de inscrição no programa de habitação popular. Então tudo feito um planejamento, né, um plano de ação para que essa família tenha condições de receber novamente essa criança, né? Isso é feito, é pactuado, ela assina o termo que ela vai estar se comprometendo. Como o doutor Evandro falou, quando a gente não consegue, principalmente no caso do uso de drogas, né, que é tentativa e não é conseguido, aí sim vai para o Cadastro Nacional de Adoção. Mas depois um estudo bem detalhado de tentativa de reaproximar com a família biológica ou extensa. Quer dizer, a primeira tentativa é reabilitar a família. Sim, para que ele possa receber novamente. Tem se obtido êxito nisso? Nós temos, acho que em todas as audiências concentradas, que nós fazemos a cada 6 meses, né, uma boa parte tem voltado para as famílias. E nós acompanhamos durante 2 anos esse retorno ainda. Tem que acompanhar depois. Tem que acompanhar durante 2 né? anos. Inclusive, fala um pouquinho sobre essa estrutura toda do projeto TEIA, das casas lares, etc. Eu estou vendo que é um monte de coisas, vocês são muito bons em siglas também, tem bastante siglas. Vocês sabem bastante disso, mas fala um pouco sobre isso. Tá, hoje o projeto TEIA, ele foi instituído em São José do Rio Preto em 2004, né? Ele veio substituir o modelo antigo de acolhimento institucional. Então, desde 2004, nós começamos com 3 casas lares e foi aumentando. Hoje nós temos 8 casas lares em Rio Preto. Tá? Então, essas casas lares, ele é gerido por uma instituição que chama AMAI, que é a Associação Filantrópica Mãe Dalina, em parceria com o município do Rio Preto. É feito um termo de convênio. Então, a associação, ela vai cuidar da parte administrativa do projeto. Tá? Então, ela vai pagar os salários dos funcionários, ela vai pagar o aluguel das casas lares, o salário da mãe social e custear todas as despesas da casa lar. Então, alimentação, água, luz, telefone, é tudo custeado para ele. E eu, enquanto técnica da prefeitura, curto da parte técnica do projeto, né? Então, todos os processos relacionados à vara, né? Toda a metodologia, a equipe técnica tem que atuar, né? Então, toda essa parte é minha. Então, é essa divisão. E a AMAI, ela recebe hoje a verba do município para custear esse projeto, verba municipal, verba estadual e verba federal. Então, é feito todo esse plano de trabalho para que
seja gerenciado essas 8 casas-lares. Doutor Evandro, nós estamos falando de São José do Rio Preto, que é um polo regional, né? Uma cidade hoje de 500 mil habitantes, mas que está no centro de uma região que deve beirar aí os 1,5 milhão, 2 milhões de habitantes, alguma coisa assim. É um projeto essencialmente local, essencialmente riopretense, mas abrange também alguns municípios muito próximos, né? Os municípios da comarca de São José do Rio Preto. É isso mesmo? Fala um pouquinho sobre isso. Não, o TEI é específico para o município de São José do Rio Preto. É só para... assiste apenas as famílias residentes de São José do Rio Preto, do município de São José do Rio Preto. Há uma outra instituição, que é o AGE, esse sim, ele atende os outros municípios da comarca de São José do Rio Preto. Né, que nós somos a comarca de São José do Rio Preto, são 6 municípios. Então o AGE ele atende a Badibacite, a Ipiguá, a Uchoa, Cedral e Iguapiaçu. Então ele está para essas, assim, enquanto o TEI é só para São José do Rio Preto. Mesmo municípios muito próximos, caso de Mirassol, por exemplo, Onda Verde, etc., são municípios, então eles têm uma estrutura deles, uma estrutura própria. Exatamente. A lei ela obriga que ela tenha esse caráter municipal e territorial nessa questão do atendimento à criança e adolescente. Então ele tem que ser, cada município tem que ter a sua estrutura. Aqueles municípios muito pequenos, que muitas vezes não tem uma demanda também para custear um trabalho, muitas vezes eles fazem algum convênio com uma cidade onde já tem um serviço desse. Então aí ele pode, enfim, participar daquela, eventualmente se tiver um adolescente em risco, para inclusão naquele acolhimento. Mas a regra cada município cuida dos seus. Né? Os números que eu tenho aqui indicam que em São José do Rio Preto nós temos cerca de 131 meninos e meninas, né, que estão hoje eu tenho 58 acolhidos nas 8 casas-lares, né, 73 em reintegração, né, e 24 em família acolhedora. Nós acompanhamos também, que são aquelas famílias extensas, que o doutor falou, que muitas vezes pode determinar que fica com o tio e a avó, né, o avô, o padrinho, e não precisa ir para o acolhimento. Então dá o suporte para essas famílias também. Doutor Evandro, esse número, 131 crianças, etc., é um número adequado para o tamanho de Rio Preto, vamos usar essa expressão? Como é que é isso? Nós precisaríamos fazer alguma comparação para ter um critério, né, para poder responder essa pergunta com precisão, Rei. Mas eu acho que, considerando a população de Rio Preto, não é um número absurdo, né? Não podemos dizer que há muitas crianças em situação de abrigamento. Não seria que não tivesse nenhuma, né? Exatamente. É o claro, ideal. O ideal seria isso, mas nós não podemos também taxar, dizer, olha, estamos vivendo numa cidade de famílias negligentes e relapses. Não é assim, né? Nós temos algo muito ao contrário disso. Acho que os números indicam muito diferente disso. Né? Vamos falar agora um pouco sobre adoção. Todo esse processo sobre o qual vocês falaram um pouquinho agora precedem um evento de adoção, né? A adoção, a gente imagina que sempre tem muita gente interessada, etc., mas há também problemas em relação a isso. A criança, o adolescente atingindo determinada idade passa a não ser mais querido para ser adotado, enfim, deve ser um complicador imenso para vocês que lidam com essa questão, com essa problemática toda. E a adoção, ela continua existindo, vamos começar com o doutor Evandro, ela continua existindo nos moldes que havia antes, continua sendo as exigências todas, o Estatuto da Criança e do Adolescente agravou essa situação, quer dizer, tornou mais exigente as coisas. Fala um pouquinho, doutor Evandro, por favor. Nós temos o aspecto legal da adoção, houve algumas mudanças ao longo do tempo. Então hoje, como é que está a adoção legal no sistema legal? Em primeiro lugar, a adoção é um modelo familiar em que a criança ou o adolescente que é adotado passa a ser filho de quem o adotou. Então, é muito bom frisar isso. A certidão de nascimento não sai assim, fulano, entre parênteses, adotivo de ciclano. Não, isso não existe. Certidão é como se fosse o filho biológico, aliás, se afastam todas as remissões feitas. O único senão que fica em relação à família biológica é para evitar o contato, relacionamento eventualmente amoroso da pessoa com alguém da família biológica anterior. Então, isso é o cuidado que faz. Mas fora isso, a pessoa adotada é o filho, né, de quem o adotou. Agora, para se chegar nisso, a pessoa tem que se cadastrar, quer dizer, quem tem interesse em adotar uma criança ou adolescente, ele tem que realizar um cadastro. Esse cadastro é feito nas varas de infância e juventude. Então a pessoa vai lá, leva a documentação, passa por
por um estágio, uma capacitação, né, também entrevistas, enfim. E depois ela recebe uma decisão do juiz dizendo que está habilitada para adoção. Então hoje nós temos, creio eu, acho que 200 e poucos casais e pessoas, né, inscritas no cadastro de adoção. É bom que se diga, não é obrigado a ser casal, né, pode ser pessoa individual. E aí, à medida em que nós temos crianças ou adolescentes que não têm mais condições de voltar para a família natural ou extensa, então nós chamamos as pessoas que estão no cadastro. Isso tem sido chamado regularmente. Né? Isso tem funcionado. Agora, o que é importante dizer é o seguinte, que aí essas pessoas que fazem a inscrição no cadastro, elas podem fazer a preferência delas. Elas dizem, olha, eu quero criança de 0 a 1, ou enfim, menino ou menina, né? Então, na última levantamento que nós fizemos lá no fórum, a maior preferência era por meninas de 0 a 1. Né? Então, por exemplo, se aparece um menino, então todas aquelas pessoas que estão no cadastro que querem meninas já são descartadas, porque elas deram preferência por meninos. Então vai chamar no cadastro, né, aqueles que querem meninos, pela ordem que está lá. Né? Mas é bom, na prática também, é bom a gente pontuar o seguinte, e muitas vezes o jornalista pergunta com uma dúvida razoável, que é a dúvida da população, quantas crianças tem para adotar? Essa sempre é uma pergunta muito recorrente. Mas aí é bom que a gente diga, nós não temos assim estoques de crianças para adotar, não há um estoque, né? Vamos dizer assim, não tem um estoque. Por quê? Porque toda vez que há uma criança que perde o poder familiar ou em vias de poder familiar que não tem como voltar, imediatamente é chamado o cadastro, aquela criança já vai. Então a criança não fica esperando lá e então tem uma quantidade de crianças lá aguardando. Não, essas crianças que estão no Projeto T, que estão em acompanhamento, muitas vezes são o quê? De crianças e adolescentes que, estão em processo de retorno para a família natural ou extensa, ou que já estão numa idade em que já, inclusive algumas com perda do poder familiar, e que já não conseguem mais também no cadastro de adoção ter o interessado a ela, porque já são com uma idade mais avançada, e aí já não. Então nós temos nesse montante aí um bloco de crianças que estão e adolescentes que vão em processo de retorno para a família natural e outro tanto que já não tem exercer. Então as aptas à adoção não tem por quê? Porque à medida que aparece a gente imediatamente chama o casal. Tenho a impressão que é razoável a gente quantificar algumas coisas, que o senhor disse que tem 200 e tantas pessoas ou casais, de certa forma, se habilitando para isso. E o número de crianças, então, pelo menos esse projeto é menor do que isso. Quer dizer, muito menor. Muito menor. Por que acontece também, né, doutor? O adolescente, a criança, quando ele completa uma certa idade que ele pode verbalizar, e o doutor falou, não tem possibilidade de voltar para casa, ele também é ouvido se ele quer ser adotado, né? O doutor Evandro também pergunta, você quer ir? Não? Se ele falar que ele não quer ser adotado, que ele quer ficar na casa lar, então vai ser feito um projeto para emancipá-lo. Né? Até 18 anos ele permanece na casa lar. Então, com 18 anos, logicamente teria que sair porque se extingue o processo. Mas aí a gente faz um trabalho para emancipá-lo. Então, com 14 anos ele já é encaminhado para cursos, né, FUBE, ESARPRON, né, com o mercado, e vai para o mercado de trabalho. E já começa a trabalhar com ele também a questão da financeira. Uma parte ele vai poupar, uma parte ele vai comprar as coisas que ele quer, claro. Que quando ele completar 18 anos, ele já pode estar... a gente vê a possibilidade de ele alugar alguma coisa que ele está morando. Então hoje, todos que saíram, desde quando eu estou no TEIA, 8 adolescentes que saíram, todos já saíram com local para morar, estão trabalhando, volto para ver as mães sociais, que ficou como sendo a família, né? Traz os filhos já para conhecer, né, essa mãe. Então tudo isso ainda a gente tem esse contato, esse vínculo não é rompido. A Luzia estava nos dizendo agora há pouco, antes de a gente começar o programa, que essas crianças gostam muito dessas casas lá, né? Elas gostam de estar lá, né? Isso é muito positivo, né? Quer dizer, o que houve de ruim, de complicado na vida delas, de certa forma isso supre um pouco essa questão. Sim, a mãe e o pai social, tem que ter o pai também, né? Eles são todo mês há um grupo, né, com a nossa terapeuta, toda semana a mãe social participa de um grupo também, onde é trabalhado com elas, como lidar, porque não é fácil você receber uma criança que traz já uma certa violência, Então a mãe tem que saber como lidar com isso, né? Aos poucos vai tentando
trazer essa criança, né, dar um acolhimento, realmente dar um carinho, dar atenção, dar limite também. Muitos vêm também sem limites, né? Então você tem que impor limites, né? Tem horário para estudar, tem horário para ir no curso, tem horário para dormir. Então tudo isso é importante. Então todo esse trabalho é feito junto com a equipe técnica do TEI, a equipe técnica da vara também que faz o atendimento. E o ser humano sempre esteve sujeito a limites e tem que ser assim, né, doutor Evandro? Não tem outro jeito. Não, e é muito interessante dentro disso que a Luzia está colocando, é que nós que observamos as crianças e adolescentes, principalmente, muitas vezes que entram e passam um período nas casas lares, depois a gente tem um contato com eles, né, tempos depois. E é visível, é assim, eu sempre enfatizo isso nas audiências, é visível a mudança do comportamento deles. Então, quer dizer, eles vão para a casa lar, não recebem apenas a alimentação, o encaminhamento para a escola, o cuidado com a saúde, eles não são apenas restabelecidos com essa dignidade básica que toda criança tem que ser. Eles recebem das mães e dos pais sociais valores. Então é nítido assim, a forma como eles se modificam. São crianças e adolescentes calmos, são crianças e adolescentes obedientes, são crianças e adolescentes que vão bem na escola. Nos cursos. Então a gente observa assim, que o trabalho realmente, quando a gente disse no início aqui, que é um trabalho de excelência, é porque é mesmo, né? A gente constata isso no dia a dia, a gente constata isso nas audiências concentradas que a gente faz, porque nós temos que ouvir essas crianças e adolescentes. Por lei, o juiz tem que ouvir, então eu tenho que interrogá-las e dizer como é que está lá, e como que estão as coisas, o que está acontecendo. E elas têm a liberdade total de falar, né? Então, e falam mesmo. Falam. Essa autenticidade da criança e do adolescente também. É claro que eles sempre se manifestam o interesse em ter a família, né, natural. Eles querem ter a família natural de volta. Eles, aliás, lutam para ter a família natural de volta. É muito interessante que alguns até pedem para a gente, para aquelas mães que desapareceram, até para que a gente procure a mãe. Às vezes é até muito triste, né? Então aconteceu recentemente um caso assim. Então é claro que eles querem ter o pai e a mãe, mas ao mesmo tempo eles gostam muito das mães e pais sociais. Tem alguns que até ficam em dúvida quando o pai e a mãe natural se restabelece, e eles ficam se querem ou não voltar para a família natural. Não só porque recebem no programa Casa Lar essa dignidade básica, mas também porque recebem dos pais o carinho, né? Isso é fundamental. Né? E não há como, eu tenho a impressão que vocês são essencialmente técnicos nesse assunto, lidam com isso e sabem muito melhor o que eu vou falar, mas não há como se reabilitar criança nenhuma, não há como se reconduzir a criança ao caminho dela sem que ela tenha recuperado em primeiro lugar a autoestima. Sim, não é isso? Que ela conquiste isso, reconquiste essa questão. Isso é fundamental. É importantíssimo isso. Hoje a gente tem uma adolescente, está comentando o doutor Evandro, que ela é muito bonita, né, e ela quer fazer o curso de design de moda e quer ser modelo, né? Então, por isso que o padrinho é importante nisso aí, a gente possa proporcionar isso para ela também. Essa autoestima dela chegou no ter assim tão para baixo, agora não, já está se sentindo bonita, né? Até na audiência o doutor Evandro elogiou ela, que ela estava muito bem vestida bonita. Então, isso é importante. Você vê que a criança né, começa a se gostar, fala, não, eu tenho valor, eu quero, né? E tem um sonho que a gente tem que tentar conseguir realizar esse sonho, né? É isso aí. Daqui a pouco eu vou fazer um rápido intervalo agora, com a permissão de vocês. Daqui a pouco a gente volta para continuar conversando sobre esse assunto. Inclusive para a gente entrar em mais detalhes sobre a questão do apadrinhamento agora. O doutor Evandro e a Luzia estavam me dizendo antes de começar o programa que já existem casos de apadrinhamento já formalizados, já conseguiram resolver alguns problemas bacanas. Isso é muito bacana, para a gente contar para todo mundo, dividir com todo mundo, para a gente ampliar isso ainda mais. Daqui a pouquinho a gente conversa também sobre isso, pode ser? Okay. Então, um rápido intervalo e nós voltamos na sequência no Opinião Cidade. Até já. Minha casa é meu canto, tem minha cara, tem meu jeito. Minha vida tá bacana, sinto orgulho aqui no peito. Essa é minha casa, é tudo que eu quis um dia. Agora os meus sonhos têm mais cor, mais alegria. Meu futuro vai ser melhor, já dá pra ver. O programa Minha Casa Minha Vida não para. Só aqui em São Paulo já foram milhares de moradias entregues. E se tem melhoria para a vida dos brasileiros,
Encaixa. É o governo federal trabalhando para o Brasil avançar. A AmplitudeNet é uma empresa dinâmica e arrojada capaz de oferecer soluções completas e inovadoras nos segmentos de informática, telecomunicações, segurança e tecnologia da informação. AmplitudeNet, o melhor da tecnologia em um só lugar. Quem me vê correndo assim, nem imagina que eu já tive tuberculose. Mas eu venci a doença e qualquer pessoa pode vencer. Se você tosse por mais de 3 semanas, procure a unidade de saúde do SUS e faça o teste grátis. O tratamento também é gratuito, não pode ser interrompido. Vai por mim. Tuberculose existe, mas tem cura. Apoie quem tem a doença. Ninguém merece perder o fôlego por causa dela. Quando é dada a largada, somos todos energia. É bola rolar em campo, somos todos paixão. Se o desafio parece impossível, somos superação. Quando subimos ao pódio, somos só emoção. Se não foi dessa vez, somos todos respeito. Mas se o hino toca, somos puro orgulho. Porque somos o país dos Jogos Rio 2016. Somos atletas, somos torcida, somos anfitriões, somos todos Brasil. Pratique o espírito olímpico. Estamos de volta com Opinião Cidade, ao vivo aqui pela TV Rio Preto, de São José do Rio Preto, pelo canal 7 da NET para toda Rio Preto e pelo site www.tvriopreto.tv para todas as outras cidades do Brasil e do mundo até também. O doutor Evandro e a Luzia estão falando para o mundo inteiro, então, nesse momento, sobre essa iniciativa fantástica que é o apadrinhamento solidário que começa a ser implementado em São José do Rio Preto. Quero continuar conversar bastante sobre isso. Daqui a pouco a gente vai convidar as pessoas a tomarem providências concretas. Onde deve procurar, quem deve procurar, que tipo de provas, de entrevistas eles vão ter que se submeter. Claro que vão ter, é lógico que sim. Isso é tudo sempre muito rigoroso e é importante que seja assim, né? Não se imagina outra coisa diferente em relação a isso. Mas antes de perguntar essas coisas, deixa eu só retomar um assunto que a gente conversou no bloco anterior. O doutor Evandro lembrou que existe um cadastro de pessoas interessadas em adoção, etc., e que essas pessoas conseguem se manifestar alguma preferência em relação à idade e ao sexo das crianças e tal. Eu imagino até, mas é bom a gente até reforçar isso, nenhum outro tipo de preconceito possa existir em relação a isso, né, doutor? Nenhuma outra preferência deles em relação à cor, etc., raça, isso não cabe de jeito nenhum, é isso mesmo ou eu estou enganado em relação a isso? Não, a lei ela faculta as pessoas para que façam essas opções, né? Se a pessoa quiser menino, menina, a cor da pele, pode ser. Não tem problema, pode escolher. Mas o que nós constatamos na prática é que, em relação a essa questão, né, principalmente da cor da pele, geralmente as pessoas não fazem na prática, nós não temos isso lá, quero só uma pessoa... Loirinho, né? Não, felizmente não acho que essas coisas estão mudando, que bom que seja assim. Mudou bastante, né? Outra coisa também que é bom dizer, né, é bom deixar bem claro, a lei também não faz objeção
se a pessoa que está se habilitando, se ela é casada, se ela é casada com quem, essas coisas não têm mais importância. O que importa é se a pessoa tem aptidão. É muito comum, às vezes, um casal heterossexual ser reprovado no teste, quer dizer, às vezes a pessoa quer se habilitar à adoção para suprir uma carência pessoal, está com um casamento em crise, e às vezes isso é identificado nos testes psicológicos, né? Quer dizer, então não, a pessoa que quer adotar, ela está se preparando para ser pai e para ser mãe. Não é para resolver o problema do casal, isso é para resolver o problema da criança, fundamentalmente isso. E para ser pai e para ser mãe, né? Quer dizer, então ela vai entender que ser pai e ser mãe não é fácil, né? Quer dizer, uma tarefa difícil, mas que envolve o amor, né, que envolve o preparo, que envolve uma série de outras... Doutor Evandro, quando o casal ou a pessoa interessada tenta, não vou dizer a palavra burlar, não, mas tenta contornar esse cadastro, etc., falar diretamente com pai e mãe que vão doar, etc., isso não é legal também, não, né? Como é que é não. isso? Nós temos tentado, né, na medida do possível, evidentemente, coibir que isso aconteça, né? Há algumas situações em que as pessoas às vezes aproveitam que tem uma proximidade com a mulher que vai ter a criança e se manifesta que não quer, e quando a criança nasce, essa pessoa pega e fica um tempo com a criança para ver. Quer dizer, hoje a lei não está mais autorizando esse tipo de comportamento, né? Então a criança, o adolescente, a mãe que se manifesta o desejo de não ter consigo a criança depois do nascimento, o hospital já tem que comunicar a vara da infância, a lei já obriga. Então nós recebemos com constância, o hospital de base principalmente, que nos ajuda bastante, eles sempre nos comunicam que já estão trabalhando com aquela mãe que manifesta que não quer exercer a maternidade depois, e aí nós vamos fazer o procedimento de cadastro, né? E então o que a gente já deixa bem claro aqui, então não tente fazer aquela forma da adoção brasileira, que se chamava, né? Ainda que haja uma manifestação da mãe em favor disso, né? Ela também não tem esse direito. Não, ela não pode escolher para quem ela quer dar a criança, né? Eu quero dar para o fulano, não. E nem o fulano, a pessoa que quer adotar também, hoje, né, pela lei de hoje, ela pode falar, deixa eu ajudar essa mãe no pré-natal, pagar as coisinhas dela, porque depois eu vou ter. Então a gente tem que, isso aí não pode. Existem muitas formas de ajudar, e entre as formas de ajudar estão essas formas que estão previstas aqui no apadrinhamento solidário. A Luzia já falou aqui sobre as formas desse apadrinhamento, vou pedir até para você repetir, uma delas é financeira, a outra é... Fala um pouco sobre isso, e depois eu vou pedir para o doutor Evandro explicar o que é que está sendo substituído. Como é que se procedia antes? Havia, por exemplo, pessoas que adotavam as crianças com o direito de permanecer apenas nos finais de semana, etc. Hoje a lei mudou em relação a isso. Fala um pouco sobre as modalidades de apadrinhamento, Luzia, por favor. Como eu falei, hoje nós implantamos, né, junto com a Vara da Infância, esse projeto. Então temos o apadrinhamento solidário, que é aquele casal ou um profissional também, uma empresa, que queira ajudar uma das famílias das crianças que estão acolhidas ou estão em reintegração. Ajudando com uma cesta básica, doando algum móvel para casa, reformando. Aí a gente vai ver qual a necessidade da família. Esse é o apadrinhamento financeiro. Esse é o apadrinhamento solidário. Tá? O financeiro é aquela pessoa que queira pagar um curso para um jovem, né, que está hoje acolhido, ele quer fazer um curso de informática, não tem condições, então uma empresa pode oferecer o curso ou pode alguma pessoa pagar o curso, a gente põe em contato e vê qual o interesse do jovem, o que ele quer fazer. Né? Tanto um quanto o outro não há uma determinação de valores, não tem. Quem puder fazer, né, a gente vai estar fazendo a equipe técnica do TEIA vai estar fazendo todo um estudo, né, dessas crianças, o que eles querem, vão ver quais os cursos oferecidos no município, os valores, se tem o padrinho interessado, se ele pode custear ou não. Né? E o apadrinhamento prestador de serviço, aquele de profissional liberal, então, vamos supor, dentista, né? Um profissional cirurgião dentista. Isso, tem uma criança que precisa colocar um aparelho dentário. Hoje é difícil, junto à rede municipal, você conseguir uma certa rapidez, porque tem vários pedidos, né? Então, se ele puder fornecer esse tratamento, colocar esse aparelho dentário, também seria uma forma de apadrinhamento. Para tudo isso, hoje a gente tem uns requisitos para ser padrinho, né? Hoje tem que ter maior de 21 anos, não pode estar no Cadastro Nacional de Adoção, para evitar até isso que o doutor falou. Por que essa preocupação, doutor? Eu vi isso aqui, me chamou a atenção. Realmente o objetivo é esse mesmo, não tem nenhum tipo de suspeição em relação a isso. Porque a vocação é diferente, né? Quer dizer,
que se inscreve no cadastro de adoção é para ser pai e mãe, não é para ser padrinho. Isso. Né? Claro, agora é diferente. E então quem vai se inscrever para ser padrinho não pode estar no cadastro de adoção, porque aí o padrinho ele não vai ter guarda judicial da criança, ele não vai ter nenhuma perspectiva de uma aproximação maior do que essas que a Luzia está dizendo. Previstas na lei. Isso, Então, como eu estou falando, pode no Cadastro Nacional de Adoção, ele vai ter que fazer uma ficha de inscrição junto aos técnicos do TEIA e junto também participar de uma entrevista junto com os técnicos da Vara da Infância e fazer uma capacitação, né? Porque a gente nessa capacitação vai explicar o que é o acolhimento, né? O que é esse projeto, né? Qual vai ser o papel desse padrinho, né? Ele vai ter também depois um termo de responsabilidade que ele vai estar assinando, né? Você tem que ter um certo cuidado com isso, né? Vamos supor, ele vai padrinhar uma família, aí ele vai chegar lá, ele vai querer interferir na dinâmica da família, né? Se ela é da igreja evangélica, quer levar ele para a igreja católica. Então, esses cuidados a gente tem que ter, né? Então, a equipe técnica vai estar fazendo esse trabalho, né, de orientação no que ele pode fazer. Se surgir alguns problemas, né? Porque o padrinho realmente vai conhecer a família, então a equipe técnica vai estar interferindo para tentar. Então, vai ter sempre um acompanhamento, é importante isso, né? Tem pessoas que querem ajudar e tem pessoas que querem ser ajudadas. Então, a gente vai estar fazendo essa ponte dos dois e trabalhar isso junto, tá? Doutor, como era antes? Eu sei que existiam casos em que os acolhedores, sei lá, poderiam visitar a criança durante o fim de semana, ou ficar com a criança no fim de semana. Eram coisas que imaginavam que resolviam o problema das pessoas, dos casais aí, e não resolvia fundamentalmente o problema da criança, né? O apadrinhamento solidário, pelo que eu estou percebendo aqui, a ideia é que seja uma evolução desse processo anterior, é isso mesmo? O modelo aqui de São José do Rio Preto, da Casa Lar, ele já não combina com aquele modelo dos orfanatos antigos, em que as pessoas se habilitavam para pegar aquelas crianças e levar para passar um final de semana, às vezes uma mini férias, né? E a criança, muitas vezes, ela volta depois para ela ver tudo de bom com aquela família lá, ela vê uma fartura, às vezes, que ela não encontra dentro de um ambiente de institucionalização como um orfanato, né? Então havia essa... Agora, o modelo do TEIA não combina com esse apadrinhamento afetivo, vamos dizer assim, né? De levar final de semana, até porque ele tem um lar. É uma casa-lar, né? E é bom que se diga também, a gente reforçar, que esse sistema do TEIA é um sistema premiado já, é um modelo de tratamento na infância e juventude, né, de acolhimento, né, bastante expressivo aqui em São José do Rio Preto. Deu certo, né? Deu certo, deu certo. Esse deu certo. Então ele não combina mais com esse modelo que você tá comentando. Até porque, repito, eles já estão dentro de uma casa, eles já estão dentro de uma família que cuida deles, né? Inclusive, é muito comum, eu conversando com alguns adolescentes, eles se referem a mãe social, ao pai social, não como mãe social, como mãe, como pai. Mãe, né? pai. Luzia, o doutor Evandro mencionou aí alguns prêmios, alguns reconhecimentos recebidos pelo Projeto TEIA, por outras iniciativas do gênero. Fala um pouquinho sobre isso. O ano passado, quem é que está reconhecendo o Projeto TEIA? O ano passado, o Projeto TEIA recebeu um prêmio do governo estadual por um projeto que nós fazemos junto com as famílias biológicas, aquela criança que vai ser internada no hospital de base. E a gente vê que a mãe também quer estar junto, a mãe biológica, então a gente trabalhou com essa mãe que ela possa acompanhar essa criança no período da internada, até para uma recuperação mais rápida dessa criança, né? Então esse foi um projeto pioneiro, nós recebemos esse prêmio do governo do estado, por esse trabalho de fazer junto com a família biológica, ter uma aproximação para que a criança recupere mais rápido, não fique tanto tempo internada. Então a gente ganhou um prêmio por isso, por essa inovação, né? E o outro prêmio do MDS, né, também esteve aqui, acho que o mês passado, e vai estar dentro da revista do MDS, que é o Ministério do Desenvolvimento Social, o projeto TEIA como um dos projetos de maior importância no estado de São Paulo. Prêmio é uma coisa que a gente gosta de receber, não pela vaidade do prêmio em si, mas porque ele mostra que o caminho está certo. Está certo, né? Está indo pelo caminho correto. A ideia é correto. essa, né? Exatamente. A gente falou agora que o projeto de apadrinhamento solidário foi lançado agora, dia 18, há pouco mais de uma semana exatamente. Isso. E o doutor Evandro estava nos contando que já existem casos formalizados de apadrinhamento. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, inclusive se quiser revelar as pessoas, as empresas que
quiserem dar essa ajuda, fique à vontade para isso, doutor. Então é bom até porque é bom para mostrar, principalmente foram 2 empresas aqui em São José do Rio Preto que já se alistaram e atenderam o nosso pedido para o apadrinhamento. Um de um garoto, 17 anos, que não tem mais condições de voltar para a família natural, né, em família extensa, e o projeto já está preparando ele para a vida adulta. E ele gosta da arte mecânica, ele já faz o curso técnico nesse sentido. E na última audiência concentrada ele fez um pedido para nós, pedindo para cursar uma faculdade de engenharia, ele quer ser engenheiro mecânico, né? Então nós entramos em contato, e já que você me permite, com a UNORP, claro, né, com o Dr. Eudes, e o Dr. Eudes imediatamente já disponibilizou, já em pouco tempo, então esse menino ele já começou, né, Luzia? Ele já começou a faculdade de engenharia com bolsa 100%, né, dos 5 anos, quer dizer, um baita presente, né? Um baita padrinho, né, o menino arrumou, né? Então ele vai cursar o curso de engenharia, entrou agora com 17 anos, vai formar cedo, quer dizer, nós vamos ter um engenheiro. Certa, né? Na idade certa, ele vai ter um engenheiro. E o outro, um garoto nosso que tem 16 anos, né? E ele tem, eu já assisti, ele é um ator, ele tem uma performance muito interessante, é uma vocação para... E ele quer fazer artes cênicas, mas ele quer fazer na USP, ele é exigente, né? Ele não... Tá certo ele. Agora, e aí a gente sempre, nas nossas conversas, a gente sempre fala, mas para que serve a Justiça da Infância e Juventude? É só para ficar mandando o adolescente que é pego com droga para cadeia? Coisa... Não, a Justiça da Infância e Juventude é feita também para tentar correr atrás do sonho da criança e adolescente. Então, nós entramos em contato com a COPEN, a cooperativa de ensino aqui, e a COPEN já deu a bolsa para esse menino de pré-vestibular, um curso extensivo, né? Para que ele possa se preparar melhor junto com a escola para poder concorrer no vestibular e concorrer bem no vestibular, né? Então já tem 2... E como ele estuda em escola pública, inclusive, assim ele não perde também a cota, né, de escola pública. Então aproveitar também, viu, José Luiz Rei, para fazer aqui um agradecimento para a sociedade, porque há muitas pessoas boas na sociedade que ajudam muito, né? Nós estávamos aqui, a Luzia e o Flávio, da mãe da Lina, né? Estiveram lá no fórum na sexta-feira e estão montando uma nova casa lar aí para acolher mais crianças, para deixar uma estrutura bem... e estavam precisando de geladeira, fogão, forno, micro-ondas, um freezer, né? E já estava praticamente quase tudo montando, né? E aí nós ligamos para algumas pessoas aí, alguns empresários, e para minha surpresa, eu achei que ele ia... Espera um pouquinho que a gente vai tentar, mas espera um pouquinho, eu já acreditei que era assim uns 2 dias, né? Mas eles ainda estavam na sala, já retornou e falou, tá tudo pronto, estamos encaminhando tudo. Então a sociedade realmente ela atende aquilo que nós precisamos, né? Eu quero aqui fazer um agradecimento em público, né? Ao NORP, à COPEN, a esses empresários que fazem um trabalho também de bastidores, sabe? Fazem um trabalho, não querem, mas sempre estão ajudando as crianças e adolescentes da nossa cidade que mais precisam. Então fica aqui um agradecimento muito especial para essas pessoas que imediatamente nos atendem, né? Sem dúvida, doutor Evandro. E nesse momento eu tenho certeza que tem um monte de gente nos vendo em casa. Exatamente, mas agora como é que eu faço? Eu quero fazer isso, só que eu não sei. Certamente as pessoas vão estar cheias de dúvidas em relação a isso, mas será que o que eu posso vai servir para alguma coisa, etc. Há algum momento em que ele vai conversar sobre isso e as pessoas vão ser orientadas sobre isso, é isso? Onde eles devem procurar, como é que é isso? O TEIA, ele tem a sede, que é na rua Rubião Júnior, 2055, onde nós estaremos atendendo todas as pessoas que queiram saber, ter uma orientação, né, sobre o projeto, sobre o que vai ser o projeto de apadrinhamento. Então, das 8 às 5 da tarde, nós estaremos lá para atender todos os interessados. Ou pelo telefone 3222-5121. 3222-5121. Isso. Tá bom. Nesse número e nesse endereço que você falou? Pode procurar, a gente vai dar todas as orientações. Rubião 20 Rubião aqui pertinho da 2055, isso. Perto da UNORP. Isso, exatamente, perto da Unirp, né? Unirp. É aí que as pessoas devem... procurar para a gente dar todas as orientações, informações, muitas dúvidas que não tirar. Tá certo. Eu acho que a gente já conseguiu explicar bastante, doutor. Sobretudo, estabelecer a diferença entre apadrinhamento solidário, que isso aqui não está candidatando a pessoa a adotar uma criança, não tem nada a ver uma coisa com outra, né? Ao contrário, nem pode
para Tá ser na lista de adoção. padrinho solidário não pode Está na lista nacional de adoção. na lista de adoção. Então isso é muito bacana as pessoas entenderem isso, mas eu tenho a impressão que, em geral, as pessoas entendem isso, percebem isso, e que bacana que E vou seja até assim. aproveitar o seu programa, Rei, para fazer um pedido aqui. A semana passada, nós estávamos no TEI e eu ouvi, acho que, salvo engano, Luzia, 2 meninas que querem ser veterinárias. Sim, curso O sonho veterinária. delas é ser veterinárias, as Isso. 2 meninas. Então eu ia aproveitar aqui e pedir para o veterinário que estiver nos ouvindo aqui, que estiver na nossa audiência aqui, Oportunidade, né? para que procure o Projeto Teia, para ser um padrinho de uma dessas Isso. meninas, para que leve ela ao pet shop dele, se ele tiver, Pode ou à começar. clínica, para que essa criança possa ter contato com o animal, para que ela possa, né, aí vai se estabelecer quanto é a frequência que isso vai acontecer, para que apadrinhe uma criança nossa. Isso, Nós estamos isso é precisando importante. aqui, ontem eu ouvi a semana, 2 pelo menos veterinários aí Só. que possam nos ajudar aí, né? E isso me chama a atenção para uma coisa fantástica. Eu disse agora há pouco que tinha uma jovem adolescente muito voltada para a questão das artes cênicas, etc. Está se preparando para isso, quer fazer um curso de alta qualidade a respeito Sim. disso e vai conseguir, certamente. Mas o bacana é isso, que essas crianças, esses adolescentes, com tudo que a vida lhes deu de complicado Eles até hoje, têm sonhos. estão voltados para isso, voltados para a arte, Tem para sonhos. no caso sonhos, dos sonhos de veterinária, de cuidar dos bichinhos, Sim, cuidar Isso mostra, acho que ajuda a identificar e compreender o caráter dessas crianças. Né? E a diversidade, né, Luzia? Porque nós tínhamos um que quer ser engenheiro, né, e mecânico. Então, o sonho de 2 veterinárias, né? Uma Quer ser modelo, a uma outra modelo, gráfica. a outra Então, tem várias o outro quer ser ator. Quer dizer, então nós temos um universo e é muito bonito trabalhar nesse universo, nessa diversidade. Por quê? Porque essas crianças, como você bem disse, mesmo vindo de uma família complicada, que teve seus problemas, que sofreram, na verdade, né? Elas não são vitimizadas. Não. Elas não têm autoestima. aquela característica. Ao contrário, para uma criança, para um adolescente, ela tem uma perspectiva como eles têm de futuro, de desejo, de vontade de crescer e de vontade, inclusive, de ajudar os outros, é porque eles já escaparam dessa armadilha do vitimismo faz tempo. Isso, Sabe? sem vitimismo, Exatamente. sem a gente preocupar também o coitadismo. Não, Nada não tem, disso, nada nada disso, disso, nada pelo disso. São contrário. pessoas que São estão pessoas querendo se preparar para a vida. Exatamente, são Isso Tem pessoas objetivos, dignas, honradas e que graças ao trabalho do Projeto Teia, receberam essa dignidade básica e muito mais. Bom, quando eu falei no começo que a gente ficaria muito contente de falar sobre um assunto como esse, eu não imaginava que fosse um assunto até emocionante para isso, né? Muito bacana isso. E quando a gente se emociona com essas coisas, é porque as coisas estão bem, então. Deixa eu aproveitar a presença do Dr. Evandro aqui. Eu sei que o Dr. Evandro, por força pela exposição que esse trabalho como juiz da infância e da juventude ocasiona, acabou se envolvendo em alguns assuntos polêmicos, etc. Mas o Dr. Evandro sempre muito reservado, não se expõe tanto assim. Mas a questão dos rolezinhos lá no shopping, etc., isso já foi resolvido, já passou, é um problema que não existe mais. Como é que é isso? Essa questão do... Há pouco tempo se falou em toque de recolher, até o senhor propôs uma ideia que, olha, eu vi um artigo seu no jornal que o senhor fala, não é toque de recolher isso, é exatamente diferente disso. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso para a gente encerrar o nosso programa, doutor Evandro. Olha, a gente tem que identificar, né, nosso trabalho, nós temos que identificar os nossos problemas mais sérios, né? Então nós temos um problema aqui na nossa cidade sério, que envolve crianças, que envolve adolescentes no tráfico de drogas. Então o ano de 2015, por exemplo, nós tivemos 573 flagrantes que a polícia realizou, quer dizer, foram apreendidos, mais 41 que foram presos por mandados judiciais. Desses, algo em torno de 80% envolvido com drogas. Então nós temos alguns bairros em que adolescentes até que não moram naqueles bairros, eles vêm de outros bairros para vender a droga ali. Então nós temos um problema muito sério e nós não podemos, né, nos conformar ou ver aquela situação e achar que aquilo faz parte da paisagem. Não é assim. Não é. O município já atua fortemente com as famílias, trabalha essas famílias. Né? Nós não podemos acusar de forma alguma qualquer falha no atendimento. Ao contrário, né? Às vezes muitas pessoas não conhecem e dizem assim, falta oportunidade para esses adolescentes, por exemplo, no esporte. Olha, eu digo, precisa conhecer mais os bairros, porque eu vou aos bairros onde esse problema é sério e eu vejo que há serviços sociais ali. O problema é que nós temos uma cultura da droga
uma cultura que envolve um negócio altamente rentável por trás daquilo e que supera, inclusive, as oportunidades que são dadas para muitos desses adolescentes, que acabam optando, isso é bom que se diga, fazendo uma escolha para o mundo do crime, né? Então, o que nós temos que fazer? Nós não podemos deixar isso acontecer. Então, se esgotou todos os caminhos que nós podíamos fazer, nós temos que usar um caminho mais firme, né? E esse caminho é o que nós estamos pensando em colocar em prática, já nos preparando em março, que é um projeto de proteção itinerante em loco. Então, nós vamos fazer um reforço disso. Esses adolescentes que foram apanhados naquela situação na rua de risco, se for ato criminal, vai responder pelo ato infracional, mas se a gente já perceber que tem antecedentes e ele está ali numa exposição potencial, nós vamos pegar aquele adolescente, vamos conversar com a família, vamos devolver, vamos fazer algum trabalho que eu tenho uma certa experiência que lá em Fernandópolis, quando nós trabalhamos muito tempo com aquilo. Então nós vamos ter uma desjudicialização, quer dizer, um tratamento em loco, e nós vamos poder mostrar para aqueles adolescentes, olha, nós não nos conformamos com isso, não vamos nos conformar e vamos estar no teu pé, né? Isso também tem um pouco disso, né? Porque proteger não é só se ter um sentimento delicado, né? Proteger também às vezes é um ato de força. Às vezes precisa proteger é um ato de força, né? Eu me lembro, desculpe se estourar o tempo, mas eu me lembro que uma vez em Fernandópolis eu fui numa reunião de adolescentes e uma menina me perguntou, mas por que eu fui para o carro da polícia se eu não sou bandida, né? Ela estava muito revoltada e queria fazer esse protesto. Eu disse para ela, olha, primeiro que o carro de polícia não é para carregar bandido, o carro da polícia carrega cidadãos de bem, né? Quer dizer, o policial é uma expressão disso, né? Que está ali dentro. E disse para ela, falou, olha, nós vamos crescendo, nos amadurecendo e ainda assim erramos muito, porque nós adultos erramos todo. Imagina quem não tem começando a idade agora, imagina a quantidade de erros que podem cometer. Só que alguns erros que acontecem na adolescência podem ser fatais, e um deles é a droga. Então eu disse para aquela menina, se você tem um irmão pequeno que está aprendendo a andar, né, e você diz para ele, cuidado com a escada, e ele prossegue, ele não tem condições de visualizar a consequência do não, de você dizer para ele, você vai deixar ele cair na escada? Para ele aprender, cuidado que se ele, dependendo da quantidade da queda, pode ser fatal. Então, o que vai sobrar para você ou não? Só vai sobrar para você dar um toque e tirá-lo dali. Então, a nossa atitude como adultos, não é só as autoridades ou os pais. O verdadeiro olhar de um adulto para criança ou adolescente é o olhar de proteção. Sim. Nós temos que ter isso em mente e atuar dessa forma sempre. Aliás, isso não é uma questão moral, não, nem religiosa. É uma questão legal. É o que está na lei brasileira. Tá certo. Eu queria agradecer muito a presença do doutor Evandro Bellarin, da Luzia Sintra. Desejar êxito total no Apadrinhamento Solidário. Tenho certeza que vai ter o êxito. A sociedade riopretense, a nossa sociedade brasileira é solidária. Então, certamente isso vai ser um grande sucesso. Obrigado, muito obrigado mesmo pela presença. E desde já vocês estão convidados, até convocados para voltar aqui daqui uns dias para falar assim, gente, foi um sucesso mesmo. Ok, obrigado, te agradeço. Todas as crianças, tomara que seja assim. Obrigado, viu? Obrigado a você também. Obrigado, doutor. Obrigado a você também que nos acompanhou em casa em mais essa edição do Opinião Cidade. Desde já você está convidado a estar conosco novamente amanhã, a partir do meio-dia, aqui na TV Rio Preto. Até lá, um forte abraço a todos. Tchau, pessoal.